Todo trader começa com a ambição de vencer, mas poucos percebem que a verdadeira batalha não é contra o mercado. É contra a tentação de terceirizar o próprio pensamento. Os gráficos não mentem, mas sua mente sim, especialmente quando você dá mais importância à interpretação de outra pessoa do que à sua própria. O mercado se torna um lugar caótico quando você permite que a análise, os medos e as expectativas dos outros se sobreponham à sua própria estrutura interna. Liberdade, confiança e consistência surgem todas de uma vez. Só quando você aprende a enxergar o mercado com seus próprios olhos e agir sem a interferência emocional de crenças emprestadas. O maior perigo para o seu trading é adotar o sistema de crenças de outra pessoa sem entender os riscos por trás disso. Esse único erro psicológico destrói silenciosamente mais contas de trading do que estratégias ruins, indicadores fracos ou padrões de gráfico imprecisos jamais destruirão. Porque no momento em que você internaliza as crenças de outro trader, sem compreender totalmente a estrutura emocional por trás dessas crenças, você se desconecta da única estrutura interna capaz de criar consistência, a sua própria. Operar no mercado financeiro não é um jogo de copiar, mas sim um jogo de interpretar, agir e se adaptar com base na sua relação com o risco, a incerteza e a probabilidade. E a tragédia é que a maioria dos investidores nem sequer se dá conta quando substituiu suas próprias decisões e processos de tomada de decisão pelos de outra pessoa. Toda crença no mercado financeiro se baseia em experiências pessoais. Vitórias, derrotas, traumas, dúvidas, excesso de confiança. Ou períodos de domínio. Quando um trader compartilha uma análise, ele não está apenas compartilhando uma observação técnica. Eles estão transmitindo um pedaço de sua história psicológica. Eles estão revelando como enxergam o mercado com base nos padrões emocionais que desenvolveram ao longo de anos de interação com a incerteza. Portanto, ao adotar a crença de outra pessoa, você está, sem saber, herdando os medos dela, suas zonas de conforto, seus pontos cegos e suas suposições sobre o que o mercado deveria fazer. Mas sua mente, sua constituição emocional e sua tolerância ao risco são completamente diferentes. Isso cria um descompasso psicológico que quase sempre garante um conflito interno. O conflito interno é o inimigo silencioso de todo trader. Ele se manifesta como hesitação, dúvida, saídas prematuras, entradas por vingança, excesso de confiança ou paralisia completa. Quando suas crenças não são totalmente suas, o mercado se torna mais difícil de interpretar. Suas decisões se tornam mais fracas. Sua confiança se torna frágil e, em vez de operar o que você vê, você começa a operar o que outra pessoa acha que vê. Esse é o começo do caos. Você não pode alcançar consistência quando sua estrutura mental é construída sobre pensamentos emprestados. A verdade é que nenhum trader está imune a esse perigo. Até mesmo traders experientes às vezes caem na armadilha de confiar mais na convicção de outra pessoa do que na própria. Geralmente começa de forma sutil. Você olha para um gráfico e tem uma ideia, mas antes de agir, confere o que outro trader diz. Você vê uma opinião diferente e, de repente, a confiança que sentia se dissolve. Você começa a questionar seu próprio julgamento. Você passa a analisar sob a ótica deles. Você pega o viés deles e sobrepõe ao seu próprio sistema. Agora, em vez de ter uma crença clara, você tem duas conflitantes, e nenhuma delas está totalmente integrada. É aí que a confusão emocional toma conta. Se a operação dá certo, você sente ressentimento por não ter confiado na sua visão original. Se a operação dá errado, você culpa o outro trader. De qualquer forma, você enfraquece sua base psicológica. O mercado pune a inconsistência interna, mais do que pune erros técnicos. Erros técnicos podem ser corrigidos com tempo e estudo. Erros emocionais, porém, tornam-se padrões enraizados. Dúvidas sobre si mesmo, hesitação, apego à autoridade externa, dependência de opiniões externas e a incapacidade de agir sem confirmação. Uma vez que esses padrões se formam, eles se retroalimentam, e cada decisão que você toma reforça sua falta de autoconfiança. A autoconfiança é o núcleo do trading profissional. Não é algo que você pega emprestado, é algo que você constrói, e isso se constrói devagar, através de experiências repetidas de confiar na sua própria percepção, mesmo quando isso é desconfortável. Ignorar seus instintos para adotar a crença de outra pessoa enfraquece sua estrutura interna. Agir com base no seu próprio entendimento, mesmo imperfeito, a fortalece. Entender o risco é algo pessoal.
Outro trader pode entrar em uma posição com confiança porque o risco está alinhado com seu limite emocional, mas esse mesmo risco pode ultrapassar seu nível de conforto. Quando você adota a crença dele, você não está adotando a capacidade emocional dele de lidar com aquele risco. Você está apenas pegando a ideia técnica, desprovida do suporte psicológico que a tornava viável para ele. Isso é um desequilíbrio perigoso. Você nunca vai manter uma operação com confiança se a crença por trás dela não for sua. Além disso, outros traders podem nem mesmo compreender totalmente a profundidade dos riscos por trás de suas próprias ideias. Muitos compartilham análises de forma impulsiva, emocional ou sem responsabilidade. Eles podem estar operando de maneira imprudente, operando com tamanho de posição muito grande ou torcendo ao invés de analisar. E se você adota o sistema de crenças deles, você herda a imprudência, a falta de disciplina ou as ilusões de certeza deles, sem perceber. O mercado tem uma forma brutal de expor crenças emprestadas. O mercado as testa e, quando falham, desmoronam rapidamente. Traders frequentemente buscam análises externas porque isso traz um alívio temporário da incerteza. A incerteza de não saber o que vai acontecer. A incerteza de ter que aceitar um prejuízo. A incerteza de encarar a possibilidade de que sua interpretação pode estar errada. Tomar emprestada a crença de outra pessoa parece mais seguro no momento. Isso transfere a responsabilidade para longe de você. Mas o custo desse alívio é imenso. Você perde a posse das suas decisões. Você perde a conexão com o mercado. Você perde a capacidade de pensar de forma independente. E sem pensamento independente, a consistência se torna impossível. O caminho para a maestria exige enfrentar a incerteza diretamente. Você precisa tomar decisões com base em como você entende o mercado, não em como outra pessoa entende. Seu trabalho não é estar certo. Seu trabalho é operar dentro de um sistema de crenças que você compreende totalmente, aceita plenamente e consegue agir sem hesitação. É isso que cria consistência. É isso que constrói a confiança. É isso que transforma o trading de uma montanha-russa emocional caótica em um jogo estruturado e probabilístico. Se você realmente quer crescer como trader, precisa se tornar o arquiteto do seu próprio sistema de crenças. Estude profundamente. Observe incansavelmente. Aprenda com os outros, mas nunca adote cegamente as suas opiniões. Integre o que fizer sentido para a sua experiência e descarte o que não fizer. Filtre as informações através da sua própria compreensão, em vez de absorvê-las passivamente. Teste ideias através do seu próprio trading, não pelas afirmações de outras pessoas. Só então as crenças se tornam sólidas, estáveis e aplicáveis. Sua vantagem não vem de indicadores, padrões ou previsões. Ela vem do alinhamento. O alinhamento entre suas crenças, suas ações e sua aceitação do risco. E o alinhamento só é possível quando essas crenças são realmente suas. O maior perigo no trading não é a volatilidade do mercado. É a instabilidade de uma mente que depende de convicções externas, em vez de clareza interna. Ao adotar o sistema de crenças de outra pessoa sem compreender os riscos envolvidos, você entrega o controle psicológico a ela. Você abre mão da única coisa que realmente importa: sua capacidade de tomar decisões claras e consistentes em situações de incerteza. Retome esse controle. Construa suas próprias crenças. Confie no seu próprio entendimento. Negocie de dentro para fora, não de fora para dentro. Só então o mercado deixará de ser visto como uma ameaça e comece a se tornar um espelho, refletindo a força, a clareza e a disciplina que você desenvolveu dentro de si. A análise técnica não possui poder inerente. Seu valor vem da sua capacidade de interpretá-la objetivamente e não da perspectiva de outro trader. Essa verdade é um dos conceitos mais incompreendidos no mundo do trading, em parte porque muitos traders atribuem pensamentos mágicos a indicadores, padrões gráficos e sinais. Eles acreditam que o mercado vai se mover simplesmente porque um padrão apareceu. Eles presumem que o preço vai reverter porque surgiu uma divergência ou que um rompimento deve continuar porque a configuração técnica parece forte. Mas a análise técnica não é uma força que influencia o mercado. Ela é apenas uma forma de organizar o movimento do comportamento humano coletivo. No momento em que você espera que o mercado obedeça às suas ferramentas, você começa a operar a partir da ilusão e não da realidade. O gráfico não se importa com a sua análise. Ele não se move por causa dela. Ele não responde a ela.
A análise técnica só se torna útil quando você aprende a interpretar o que vê sem distorção emocional, sem viés, sem medo, sem opiniões emprestadas. Se você depende da interpretação de outra pessoa, você ignora o trabalho interno necessário para entender o que a análise realmente significa. E é aí que os traders se perdem. Quando eles buscam perspectivas externas para validar aquilo que deveriam estar aprendendo a enxergar por conta própria. Cada linha que você traça, cada indicador que você aplica, cada padrão que você identifica é filtrado pelas suas crenças, suas expectativas, seu estado emocional e sua compreensão da incerteza. Dois traders podem olhar exatamente para o mesmo gráfico e chegar a conclusões completamente diferentes. Um pode ver um rompimento, o outro uma armadilha. Um pode ver uma reversão, o outro uma continuação. Um pode sentir oportunidade, o outro perigo. Essa divergência ocorre porque a análise técnica não é uma verdade universal. Ela é uma linguagem subjetiva usada para interpretar probabilidades. Se a análise técnica tivesse poder inerente, então todo trader usando o mesmo padrão teria resultados idênticos. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o que afeta seu sucesso não é o padrão, é a sua capacidade de responder ao comportamento do mercado após a formação do padrão. Sua mentalidade determina sua habilidade de executar esse padrão com consistência. Sua disciplina emocional determina o quão bem você gerencia a operação. Seu sistema de crenças determina como você reage quando o preço se move contra você. E sua capacidade de se manter objetivo determina se você enxerga o padrão com clareza ou o distorce por medo, ganância ou esperança. A análise técnica só se torna poderosa quando está sincronizada com sua clareza psicológica. Sem clareza, o mesmo gráfico que poderia gerar uma operação vencedora para uma pessoa se torna um desastre para outra. Um setup não é uma garantia. Um sinal não é uma profecia. Um padrão não é uma promessa. A única coisa sobre a qual você tem controle é sua reação à informação que o mercado lhe dá. Ainda assim, a maioria dos traders entrega esse controle ao pensar que a interpretação de outra pessoa é mais confiável do que a sua própria. Eles acreditam que outro trader enxerga algo melhor, sabe algo mais profundo ou possui algum insight especial que está oculto para eles. Mas ninguém detém o monopólio da verdade do mercado. Ninguém vê o futuro. Ninguém tem o poder de fazer um padrão funcionar. Quando você escuta a análise de outros traders, você polui a sua própria percepção. Você introduz os vieses deles, os medos deles, as tendências agressivas deles. Os hábitos cautelosos deles entram na sua tomada de decisão. Você adota a relação emocional deles com o risco. Você assume as reações psicológicas deles diante da incerteza. Você internaliza as expectativas deles, expectativas que não têm nada a ver com suas crenças ou com sua capacidade de executar. O que acontece então? Você para de enxergar o gráfico com clareza. Você hesita, você duvida. Você começa a questionar o seu próprio sistema. Você deixa de confiar no seu diferencial. E no momento em que você perde a confiança na sua própria interpretação, sua capacidade de operar objetivamente desmorona. A objetividade é a arma suprema do trader. Ela permite que você enxergue o mercado sem adicionar significados que não existem ali. Ela impede que você projete seus medos no gráfico. Ela evita que você force operações. Ela te protege de cenários fantasiosos. A objetividade é o ambiente mental onde você realmente pode entender o que a análise técnica está te mostrando em tempo real, sem a interferência do ruído emocional. Mas a objetividade não pode coexistir com perspectivas emprestadas. Se sua mente está cheia de opiniões de outras pessoas, sua percepção se torna um campo de batalha de crenças conflitantes. Sua capacidade de ler o mercado fica embaralhada. Em vez de reagir ao preço, você reage às expectativas de outra pessoa sobre o que o preço deveria fazer, e quando o preço não age assim. De acordo com a análise deles, você experimenta confusão, frustração e turbulência emocional. A realidade é que a análise técnica apenas reflete potencial. Ela mostra áreas onde a oportunidade pode existir. Ela revela níveis onde os traders podem agir. Ela te dá uma estrutura para antecipar comportamentos, mas não determina o resultado. Você determina sua execução, sua confiança na sua vantagem, sua capacidade de aceitar a incerteza, sua consistência na gestão de risco. São esses fatores que dão valor à análise técnica. Sem esses componentes internos, as ferramentas não têm significado. Pense na análise técnica como um mapa. Um mapa não te leva do ponto A ao ponto B.
Ela não te obriga a seguir um determinado caminho. Ela não torna a jornada mais fácil, segura ou previsível. Ela simplesmente mostra o terreno. Você ainda precisa navegar por ele. Você ainda precisa decidir sua direção. Você ainda precisa lidar com os obstáculos. Você ainda precisa caminhar. O mapa não garante a chegada. A mentalidade do viajante é que garante. Da mesma forma, a análise técnica não pode garantir lucro. Ela não pode garantir direção. Ela não pode garantir consistência. Somente o trader pode fornecer essas coisas. Quando você começa a interpretar a análise técnica através da sua própria perspectiva, suas regras, seus dados, sua experiência, seu conforto com o risco, você começa a assumir total responsabilidade por cada decisão. A responsabilidade te transforma. Você para de buscar certezas, você para de correr atrás de sinais, você para de buscar vozes externas. Você para de construir sua confiança em bases frágeis. Em vez disso, você desenvolve uma estabilidade interna, uma confiança que não depende da aprovação de outros traders. A maioria dos traders nunca atinge esse nível porque se apega à ilusão de que outra pessoa sabe mais, enxerga mais, ou entende o mercado melhor. Eles acham que a chave do sucesso está fora deles mesmos. Mas o mercado não recompensa certezas emprestadas. Ele recompensa a consistência interna, ele recompensa o trader que enxerga com clareza, age com decisão e aceita plenamente qualquer resultado que se apresente. Se você quer que a análise técnica funcione para você, precisa torná-la sua. Você deve estudar profundamente, observar incansavelmente, testar continuamente, refinar sem parar, experimentar diretamente. Só por meio desse processo, a análise técnica se transforma de linhas arbitrárias em uma estrutura significativa e acionável. Só então ela se torna um reflexo do seu diferencial em vez de uma muleta para evitar a incerteza. Só então ela ganha poder. Não um poder inerente, mas um poder derivado da sua capacidade de interpretá-la de forma objetiva, calma e confiante. O gráfico é neutro. Os indicadores são neutros. Os padrões são neutros. As ferramentas são neutras. A única variável que muda é você. Quando você aprende a interpretar a análise técnica sem viés emocional, sem medo, sem esperança, sem influência externa, você desbloqueia seu verdadeiro valor. Você ganha clareza, você ganha confiança, você ganha consistência. Você para de reagir ao ruído e começa a responder à estrutura. E é aí que você começa a experimentar o que é realmente operar no mercado. Um estado de calma, engajamento focado com o mercado, livre do peso psicológico das perspectivas de outras pessoas. A análise técnica não tem poder inerente, mas você tem quando aprende a enxergar o mercado com seus próprios olhos. A consistência vem de confiar no seu próprio diferencial, não de correr atrás de opiniões externas que distorcem sua percepção da realidade do mercado. Esse único princípio separa os traders que evoluem para participantes confiantes e disciplinados do mercado daqueles que permanecem presos em ciclos de hesitação, confusão, dependência emocional e resultados inconsistentes. Quando você depende da opinião de outras pessoas, especialmente no mundo incerto e guiado por probabilidades do trading, você abandona a estrutura interna necessária para criar estabilidade em seus pensamentos, ações e resultados. E a estabilidade é a base da consistência. A consistência não é algo que você encontra fora de si mesmo. É algo que você constrói, e você constrói isso através da repetição. Repetição de uma mentalidade, repetição de um processo, repetição de um sistema de crenças que é totalmente seu. No momento em que você busca opiniões externas, você fratura essa estrutura interna. Você introduz crenças conflitantes em seu ambiente mental, o que imediatamente prejudica sua capacidade de enxergar o mercado de forma objetiva. E sem objetividade, sua vantagem se torna diluída, distorcida ou completamente inútil. Sua vantagem é mais do que uma estratégia. Ela é uma estrutura psicológica. É um sistema de crenças sobre como o mercado se comporta, o que o risco significa para você, como você responde à incerteza e como executa sob pressão. Sua vantagem não é apenas a configuração técnica que você utiliza, mas sua capacidade emocional de agir sobre essa configuração de forma consistente, operação após operação, independentemente do resultado. Esse alinhamento interno entre suas crenças, suas ações e seu conforto com o risco é o que produz um comportamento consistente. E comportamento consistente é o que produz resultados consistentes. Opiniões externas interrompem esse alinhamento.
Elas alteram sua percepção de risco. Elas mudam suas expectativas. Elas criam dúvidas internas. Elas fazem você questionar o que já sabe. Elas enfraquecem sua confiança no seu próprio processo. Quando você permite que as vozes de outras pessoas se tornem mais altas do que a sua, você deixa de operar a partir de um lugar de clareza. Você opera a partir da confusão. Você fica dividido entre o que vê e o que outra pessoa acredita. Esse conflito torna impossível executar com confiança. Buscar opiniões externas é um dos hábitos psicológicos mais prejudiciais que um trader pode desenvolver. Geralmente começa de forma inocente. Você olha o gráfico e tem uma opinião. Mas antes de agir, você checa as redes sociais, um grupo de traders ou o comentário de um guru. Você compara a análise deles com a sua. Talvez eles discordem. Talvez vejam algo diferente. E de repente, a convicção que você sentia há um momento desaparece. Sua tomada de decisão se torna instável. Você começa a analisar a partir da perspectiva de outra pessoa em vez da sua própria. E sem nem perceber, você substitui sua vantagem interna por ruído externo. O ruído destrói a consistência. O ruído gera hesitação. O ruído amplia o medo. O ruído cria dissonância cognitiva e dissonância cognitiva. A experiência de manter duas crenças conflitantes ao mesmo tempo é o inimigo psicológico da execução disciplinada. Quando sua mente está dividida, suas ações se tornam divididas. Você hesita quando deveria agir. Você entra quando deveria esperar. Você sai cedo demais ou tarde demais. Você duvida do seu plano. Você busca validação. Você trata o mercado como um quebra-cabeça a ser resolvido, em vez de um fluxo de probabilidades a ser navegado. Todo trader consistente eventualmente aprende que o mercado recompensa aqueles que confiam em si mesmos, não porque estejam sempre certos, mas porque estão sempre estáveis. A estabilidade da mentalidade leva à estabilidade das ações. A estabilidade das ações leva à estabilidade dos resultados. Quando você busca opiniões externas, sua mentalidade se torna instável. E quando sua mentalidade se torna instável, seu comportamento se torna imprevisível. Você age por medo, esperança ou confusão, em vez de agir com estrutura, clareza e probabilidade. A realidade do mercado é neutra. Ela não te pressiona a fazer nada. Ela não exige seu medo ou sua esperança. Ela simplesmente apresenta informações: preço, tempo, volume, estrutura. Seu trabalho é interpretar essas informações através do seu próprio framework. Quando você permite que opiniões externas distorçam essa interpretação, está dando a outra pessoa o controle sobre a sua percepção. E percepção é tudo no trading. Você não negocia o mercado, você negocia a sua percepção do mercado. Se a sua percepção está distorcida, suas ações seguem essa distorção. Confiar no seu edge significa aceitar que ele é probabilístico. Ele vai ganhar e perder sem aviso prévio. Ele vai passar por sequências. Ele vai gerar períodos de queda. Ele vai testar sua resiliência emocional. Mas o seu trabalho não é evitar a incerteza. É operar dentro dela. A consistência não vem de evitar perdas. Ela vem de aceitá-las como parte do jogo, sem deixar que elas desestabilizem o seu processo. Opiniões externas tornam as perdas mais difíceis de aceitar porque introduzem a ilusão de que outra pessoa sabe mais. Que outra pessoa poderia ter ajudado você a evitar a perda, que outra pessoa tem a resposta verdadeira. Essa ilusão enfraquece sua disciplina porque ensina você a fugir da responsabilidade em vez de assumi-la. A responsabilidade é central para a consistência. Quando você confia na sua vantagem, você assume total responsabilidade por cada resultado. Você conhece as regras pelas quais opera. Você conhece os riscos envolvidos. Você conhece a lógica por trás das suas decisões. E porque essas crenças são suas, você consegue lidar com as consequências sem turbulência emocional. Mas quando você depende de opiniões externas, você entrega a responsabilidade. Você busca certeza externa para evitar o desconforto interno. Isso te coloca em um ciclo perpétuo de dúvidas e volatilidade emocional. Muitos traders acreditam que a consistência vem da estratégia perfeita, mas isso é uma ilusão. A consistência vem da execução consistente de qualquer estratégia com valor esperado positivo. A execução exige estabilidade emocional. A estabilidade emocional exige clareza interna. A clareza interna requer que suas crenças estejam alinhadas com suas ações. Esse alinhamento é impossível se suas crenças não forem realmente suas. Sua vantagem é a sua bússola.
Ela te diz como navegar no mercado. Ela molda sua percepção de oportunidade e risco. Ela te dá estrutura em um ambiente que é inerentemente caótico. Buscar opiniões externas é como jogar fora sua bússola, porque outra pessoa disse ter uma melhor. Mesmo que a bússola deles sirva para eles, ela não pode te guiar se você não compartilha das mesmas experiências, limites emocionais ou crenças. Confiar na sua vantagem não significa ser teimoso, significa ser internamente consistente. Significa aprimorar seu processo por meio das suas próprias observações, não através do ruído interminável dos outros. Significa construir um sistema de crenças tão sólido que vozes externas não possam abalar sua confiança. Significa chegar a um ponto em que você não se importa mais com o que qualquer outra pessoa pensa sobre um gráfico, porque as opiniões deles não têm relevância para o seu trading. As crenças deles pertencem a eles. Suas crenças pertencem a você. Quanto mais você confia na sua vantagem, mais livre você se torna. Livre da dúvida. Livre da dependência emocional. Livre da necessidade de validação externa. Livre da ilusão de que a certeza existe. Quando você opera a partir dessa liberdade, seu trading se torna fluido. Você não força mais operações. Você não persegue mais movimentos. Você não entra mais em pânico quando o preço muda inesperadamente. Você reage com calma, foco e neutralidade. Você aceita os resultados sem volatilidade emocional. Você retorna ao seu processo sem interrupção. Isso é consistência. Não se trata de estar certo. Trata-se de ser estável. Trata-se de se apresentar diariamente, em todos os aspectos. Trata-se de confiar em si mesmo para deixar o tempo agir. Sua vantagem não é algo que você encontra fora de si. É algo que você cultiva dentro de si. Ela cresce a partir da sua experiência, dos seus erros, dos seus insights, da sua disciplina, da sua resiliência. A cada momento em que você depende de opiniões externas, você enfraquece essa vantagem. A cada momento em que você confia no seu próprio processo, você a fortalece. A consistência surge quando sua percepção do mercado se torna limpa, não distorcida pelas expectativas ou crenças dos outros. Quando você opera a partir de um lugar de clareza, confiança e responsabilidade, seu relacionamento com o mercado se transforma. Você para de lutar contra a confusão e começa a abraçar o fluxo. Você para de correr atrás de previsões e começa a responder às informações. Você para de buscar respostas e começa a incorporar as suas próprias. Confie na sua vantagem. Confie no seu processo. Confie em si mesmo. A consistência não é dada pelo mercado. Ela é criada pelo trader, que se recusa a entregar sua percepção ao ruído externo e escolhe, em vez disso, construir sua confiança de dentro para fora. A consistência nasce no momento em que você para de terceirizar sua percepção e começa a confiar na sua própria vantagem. O mercado sempre será incerto, mas suas decisões não precisam ser. Quando você confia nas suas próprias crenças, nas suas próprias regras e no seu próprio entendimento de risco, você cria a estabilidade interna que opiniões externas jamais poderão oferecer. A clareza substitui a confusão, a confiança substitui a dúvida e a disciplina substitui o ruído emocional. No final das contas, a maestria não se trata de encontrar a análise perfeita. Trata-se de se tornar o trader que consegue executar com convicção inabalável, independentemente do que qualquer outra pessoa pense.